Senhor, te agradecemos por tudo que acontece nesse dia de hoje, de bom e de ruim, porque assim nós aprendemos com as nossas dificuldades a melhorar-nos, a perdoar-nos, aprendemos a serem melhores. Abençoa o Fábio com essa palestra, que ele possa passar o conhecimento para o nosso melhor entendimento dessas relações, que a Inesita possa fazer uma boa leitura de esclarecimento para todos nós. E agradecemos a presença de todos, a espiritualidade aqui que nos auxilia, todos os mentores dessa casa, em especial aqueles que estão aqui nos auxiliando no dia de hoje. Pedimos também que todos aqui abram suas mentes e os corações para compreender e botar em prática os ensinamentos de hoje. Muito obrigado, Senhor, e a toda a espiritualidade dessa casa, e damos por aberto mais uma palestra doutrinária. Que assim seja. Um espírito amigo. Avre, 1862. Sede paciente. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil, e consequentemente bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos, e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que termos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Boa noite. Tudo bem? Bom vê-los. Vou enrolar para pensar um pouquinho. A literatura védica, oriental, né? Ela provavelmente é a literatura religiosa mais antiga que nós temos hoje, registrada, né, guardada e preservada da atualidade. Deve ter algo de mais de 4.000 anos, se não me engano. E a Índia, né, que preserva esse conteúdo, a maior parte. Né? E o seu conteúdo, desde, veja, a antiguidade, né, antes de Jesus, ele já nos trazia os conceitos importantes da nossa presença aqui, né? De qual o nosso propósito nesse mundo, o que viemos fazer aqui. Nos traz o conceito de um Deus perfeito, um Criador perfeito. Nos traz um conceito de causa e efeito, né? Das leis da vida, que nós pagamos pelos nossos erros. Trazia já o conceito da reencarnação, da ideia do retorno a esse mundo, né? Dentro disso surge a expressão karma, dharma, né? Que conhecemos até hoje. Né, nossos créditos e nossos débitos. E filosoficamente ela traz coisas interessantes, a visão de que nós vivemos uma ilusão cósmica nesse mundo quando viemos para cá. Nós somos fascinados por aquilo que vemos aqui, né? Os sentidos que nos são oferecidos, o paladar, o tato, o olfato, não nessas palavras, mas é o que a literatura vem trazer. Né? Os sentidos que temos aqui, e somos fascinados pela ilusão cósmica, né, Maya. E o nosso propósito maior, nosso principal propósito, é conseguirmos nos tornarmos livres de Maya, a ilusão cósmica, né? Que é o que nos prende aqui, e conseguirmos realmente tirar esse véu de ilusão e rumarmos ao Criador perfeito que é Deus. Dá até vontade de participar dessa cultura, é bonita, né? Mas é bem complexo isso daí. Mas basicamente seria isso.
E ao longo da história a gente vai ver que não faltou conteúdo em todas as civilizações, né, nos levando o quê? Ao conceito de que há algo bom, algo maior, algo melhor, há um propósito por trás de tudo. Há um propósito que nos coloca aqui, né? Diferente do que a física clássica, a ciência clássica nos diz, né, que somos apenas elementos genéticos sobrevivendo, lutando por sobrevivência, os conceitos religiosos que nos foram passados levavam a algo muito além disso, né? Há um conceito de que estamos aqui, beleza, participamos desse movimento genético de sobrevivência, mas há algo por trás, há uma alma, há um conteúdo, há algo que somos imortais, né? Há uma continuidade que nos levará a algum lugar além daqui, bom ou mal, né, de acordo com as várias crenças, né, ao longo da história, um lugar de sofrimento ou um lugar de prazer, de acordo com o nosso merecimento, mas há algo além disso. E esse sentimento, essa percepção, esse instinto é natural em todos nós. Está na nossa natureza, na nossa essência. Mas como, vamos colocar em milhares, né, dezenas de milhares de anos de evolução, vamos criar uma crença uníssona perfeita a todos? Não. Somos dotados de paixões, de interesses, né? Ao nosso lado espiritual superior, ao nosso lado humano, ao nosso lado animal, de desejo, de querer, de ânsia, né? Então, nessas características foram disseminadas as culturas, né? Os desejos, na religiosidade. E tudo que envolveu religiosidade ao longo da história, sempre foi um facilitador de quê? De poder, de riqueza, né? De status. Então, sempre houveram aqueles que, através da religiosidade, se aproveitaram dela para conquistar seus interesses pessoais. A sua falta de fé, a sua falta de amor, falta de respeito ao próximo, não fizeram diferença, porque eles, na sua falsa fé, na sua falsa bondade, conquistaram o que queriam. E até hoje isso perpetua-se na religiosidade. Em qualquer religião que você busque, até no meio espírita, não interessa. Em qualquer religiosidade você vai encontrar pessoas, né, nos seus interesses pessoais egocêntricos, se utilizando disso. Então, o que fica realmente, né? Esse tema ele vem trazer essa percepção. Respeitar as crenças alheias. Não importa necessariamente a que religião o indivíduo pertença. O que importa é como ele vibra, como ele é, como ele vive, como ele pensa. Isso sim. Não há como a gente dizer tal religião é certa, tal religião é errada. O que está errado é o totalitarismo, o que está errado é a percepção errada das leis da vida, a percepção errada do amor e do conceito de respeito ao próximo. Taoísmo, budismo, islamismo, cristianismo. Vamos buscar tudo que existe, né? Os ismos, todas as religiões que tivemos. Em todas elas haverá um preceito do bem e um preceito desequilibrado da interpretação humana. E nessa ideia das pessoas usarem o totalitarismo, né, o controle das religiões para dominar as pessoas, é que surge o quê? A fé cega. A falta da capacidade de perceber, né, as leis de Deus, quem somos realmente. Aí aqueles que não se tornam cegos dentro daquela crença, daquele preceito, às vezes perdem totalmente a fé e partem para o lado da descrença, partem para o ateísmo, né? Parte para a ciência pura, alheia à religiosidade. Por quê? Porque diante de tantas coisas que, se você analisa com frieza e você para raciocinar, você vai dizer, não, isso está errado. Isso está errado. Se está errado, então deve estar tudo errado. Então eu vou partir para aquilo que é o certo, aquilo que é o sólido, aquilo que eu percebo. E eu vou para o lado da ciência. E aí temos um número, né, de falta de religiosidade tão grande hoje na nossa civilização e aumentando. E o que dizer disso? Vamos voltar um pouco. Quando Jesus esteve aqui, o que ele nos deixou, né? Sempre é dito, Jesus não deixou uma religião. Jesus ele deixou um conceito, né? Uma percepção. Percepção do bem, a percepção do amor, a percepção do modo de vida. Ele não veio dizer que você tem que estar fazendo tais rituais, tais coisas, de tais maneiras, para você ser salvo, para ir para o reino dos céus, que é da maneira que ele pôde expressar na época. Mas que você deve viver de tal maneira, você deve vibrar de tal maneira e ser de tal maneira. Em essência, em bondade, em amor, em compreensão.
E esses preceitos lhe levarão a qualquer lugar, independente da bandeira que você erga, da nacionalidade que você pertença, da cultura ou da falta de cultura que você tenha. O que importa é o que você é, aquilo em essência que você continua sendo hoje, amanhã e depois de amanhã, nessa vida e na próxima e na próxima. A sua capacidade de perceber o certo e o errado, a sua capacidade de entender o bem e o mal, a capacidade de desenvolver a tolerância, o respeito, de respeitar ao próximo, de entender que nas nossas peculiaridades, individualidades, nós todos temos erros e acertos. Estamos sujeitos à ilusão do mundo, a Maia. Estamos sujeitos a não perceber as coisas claramente, não ver a vida com clareza. E nos iludimos e fazemos coisas que às vezes achamos que são certas, mas não estamos. Mas em essência o que fica é o aprendizado. Esse é o propósito de estarmos aqui. A gente vem para aprender, para experienciar, porque aqui a gente evolui. Aqui a gente cresce mais rápido, aqui a gente entende. Pela dor a gente aprende, pelo amor a gente aprende. São as duas formas mais drásticas de crescimento que tem aqui nesse planeta. O amor nos faz crescer e a dor nos faz crescer. O yin e o yang. Vamos puxar, outro conceito religioso. Positivo e negativo. Dentro deles nós crescemos nas duas polaridades. A gente aprende que é ruim, que a gente não deve propagar o mal ao outro, que a gente não deve levar o desequilíbrio ao outro, porque esse desequilíbrio retorna a nós. Em 1857 surge o Livro dos Espíritos. Nos é ofertado um conhecimento lógico de razão e religiosidade. Nós atingimos um grau intelectual excepcional, dentro dos vários conceitos da ciência. A gente já tinha a capacidade de poder dar um passo à frente. E receber um conceito do que somos, para onde vamos, de forma lúcida e clara. Sem alegorias, sem dogmas, sem histórias facilitando interpretações diferenciadas. Eu acho que essa história, essa mensagem de Jesus diz isso, eu acho que diz aquilo. Não, o Espiritismo nos veio para nos mostrar, esse é o caminho. Veja com clareza. É assim que você é assim que você deve ser. Você deve ser um bom espírita, você deve ter moral, você deve fazer autoanálise, você deve respeitar o próximo, você deve amar ao próximo. O que Jesus nos trouxe foi isso, isso e isso. A interpretação do Evangelho de Jesus. Espiritismo é religião perfeita? Ainda não, mas para nós é excepcional o que ele nos oferta. Ele veio para ser ciência e se tornou ciência e religião. Dentro dele nós aprendemos que karma não é uma palavra tão complexa assim, não é algo que você vai encontrar ainda na Índia, as castas dizendo que se você nasceu pobre, você deve morrer pobre, porque esse é seu karma. Não, ele vem nos mostrar com clareza que as leis de causa e efeito, elas são fantásticas. Elas nos regulam a possibilidade de crescimento e não são castigo. Ela nos regula a possibilidade de eu aprender com o meu erro, seguir em frente e gozar de coisas boas além do erro. Que eu não estou sujeito porque eu matei alguém, eu vou morrer, porque eu causei dor, eu vou sofrer a vida inteira, não. O nosso propósito da reencarnação é crescimento, é aprendizagem, é melhoramento, é evoluir no amor e nas leis superiores que regem esse plano, que regem esse universo de terceira dimensão em evolução. Que para onde nós vamos, não dá para dizer com clareza, mas é um lugar melhor ainda do que estamos. É mais fantástico do que estamos, mas devemos estar prontos para ir para lá. Enquanto não estiver pronto, nós voltamos para cá. Eu não posso ir para uma quinta série se eu não aprendi na primeira ainda. Eu tenho que vir para cá, planeta de expiação e provas, onde o corpo é denso, onde as coisas são difíceis, o nosso dialeto é pobre, a nossa capacidade de comunicação é reduzida, nossas percepções são limitadas ao mínimo, do mínimo, do mínimo, para que a gente possa entender devagarinho, passo a passo, como as coisas são. 5 sentidos, está mais do que bom. Para a gente entender passo a passo o que é o animalismo, o que é o instinto, o que é o agir com clareza, o que é o agir por instinto, qual a importância de eu ter percepção das coisas certas, de eu ter domínio sobre a minha vontade, de eu ter domínio sobre quem sou e o que desejo e o que faço. Eu já tenho isso.
Raramente temos isso, nós oscilamos. Nesse momento, eu vim aqui, eu estudei, eu trago uma palestra bonita. Daqui a pouco eu vou para minha casa, eu discuto com a minha esposa, com meus filhos. Eu vou para frente da televisão assistir um programa ruim. Eu vou fazer coisas erradas, amanhã eu vou fazer outras coisas. Por quê? Porque nós oscilamos. Nós não somos sólidos ainda na nossa fé, na nossa crença, na nossa percepção de Deus. Nós temos os achismos e os interesses. Quem sabe eu não estou aqui palestrando porque eu quero aparecer importante, porque eu quero que vocês gostem de mim e vocês lá fora falem de mim. É o meu ego falando. Não é minha vontade de propagar o bem, a minha vontade de ser melhor do que eu era ontem. Mas é o meu ego humano se representando aqui. Quantas vezes não fazemos isso? Eu vou dizer que a sua religião está errada porque a sua religião ela tem um santo, você acende velas, isso e aquilo. E os meus erros? É muito fácil falar mal dos outros, do que os outros fazem, pensam ou como agem. Eu não respeito a sua cultura, eu não respeito a sua forma de vida, o meio em que esse indivíduo cresceu. Eu só penso em chegar e dizer para ele que ele está errado, porque eu sei o que é certo. Eu já li o livro dos Espíritos, eu já li o Evangelho, eu já li a Gênesis, eu já li tudo, e eu sei tudo o que eu preciso saber. No fundo eu não passo de um ignorante. Não de conhecimento, mas um ignorante de amor e de respeito. Porque eu não tenho a capacidade de entender que para aquele indivíduo a fé dele é fantástica no que ele está vivendo de repente. E eu posso estar destruindo algo. Eu posso estar querendo pregar que a reencarnação existe, quando para ele não faz diferença. Para ele é importante acreditar em Maria, é importante acreditar em Buda, é importante acreditar no indivíduo que faz ele ser melhor. No elemento que faz ele ser alguém melhor do que ele foi ontem. E esses elementos nós devemos valorizar. Eu vi uma coisa muito bonita esses dias, eu vi um vídeo, eu vi aquele, eu não guardo o nome, é um padre que canta da Igreja Católica falando bem de Chico Xavier. É fantástico a gente ver tais sinais, de que não importa a bandeira que tal indivíduo erga, isso prova o que? Crescimento dentro das religiões. Que a gente pode sair do dogmatismo, pode sair daquele totalitarismo, das bases, que essa palavra fala isso e essa palavra só quer dizer isso e mais nada. É a palavra, a palavra, a palavra. Isso é o que entrava o progresso humano dentro das leis de Deus, dentro das percepções do amor e de como podemos evoluir na sociedade que evolui. Cada dia a tecnologia avança mais, a ciência avança mais. Tudo vai a saltos quânticos hoje. Se a nossa capacidade de entender as leis de Deus e as leis da vida não acompanharem isso, nós estaremos gerando gerações de indivíduos alheios à fé. Alheios à percepção do bem. Sujeitos a uma mídia corrupta, sujeito a ideias que a civilização queira propagar dentro do comercialismo, dentro daquilo que o nosso modo econômico dita. Quem garante em 100 anos como estaremos religiosamente nesse mundo? Talvez aqueles que evoluíram emocionalmente, moralmente, no amor e no bem não estejam mais aqui. Mas a nossa missão hoje, que estamos buscando isso, trabalhando isso, é deixar uma semente plantada para as próximas gerações. A evolução segue independente de nós. Não é você que vai definir se um indivíduo daqui a 100 anos vai ter fé, vai crer em Deus ou não. Porque você estará talvez de volta aqui, tendo ou não fé em Deus. Mas a nossa missão é hoje fazer a nossa parte, dentro daquilo que a gente entende. O que Jesus veio fazer aqui? Qual foi a missão dele? Ele poderia ter dito tanta coisa. O que ele disse realmente? Condições morais de vida social, de crescimento. Amar ao próximo como a si mesmo. Respeitar a lei da caridade. Fora da caridade não há salvação. Porque nós somos irmãos e nós precisamos uns dos outros para irmos adiante. Não é a individualidade, não é a peculiaridade de cada um que diferencia, mas aquilo que somos em essência é que nos une, que nos faz uníssonos em Deus. Na vibração, em essência de onde viemos e para onde vamos. Essa mensagem ele veio trazer. Todos os indivíduos que aqui passaram de grandiosidade trouxeram essa mensagem. Desde os rishis que trouxeram os Vedas, desde Buda, desde todas as religiões que nós buscarmos no islamismo, que hoje a gente vê de uma visão tão conturbada, a gente acha que é uma religião de terroristas. Não, é uma religião que inicialmente ela veio propagar uma coisa muito lúcida, muito clara, muito boa. Mas, como sempre, a individualidade humana corrompe, modifica, interpreta.
A cada uma de suas mulheres você deve dar a mesma coisa. Se você der um vestido para uma, todas as outras têm esse direito. O que Maomé veio dizer? Né? Ele veio trazer o quê? Direitos iguais, você deve respeitar. Ele botou uma mudança na sociedade da época. Um marido não podia ter preferência, ele podia ter várias esposas, mas não podia ter preferência. Deveria dar o mesmo a todas. Isso mostra o quê? Ele tentou pregar o que é igualdade já, desde aquela época, dentro da sua cultura. Qual cultura está certa, qual cultura é errada? Cabe a quem julgar. Como as civilizações evoluíram, como elas cresceram dentro das suas possibilidades. O que cabe nós hoje aqui, a cada indivíduo, é olhar para si mesmo e entender quem eu sou e o que eu estou buscando. E qual a minha missão nesse mundo. Nós que já estamos no Espiritismo, que legal. Né? A gente já tem uma possibilidade tão grande de entender as coisas. O Espiritismo não vem botar frases misteriosas que você vai ter que tentar interpretar. Não, ele é muito claro. Ele é muito lógico. Se temos dúvidas, vamos à literatura da codificação. A literatura espírita hoje é fantástica, mas pegue a codificação e leia a codificação com clareza. O Livro dos Espíritos, 1, 2, 3 vezes, e perceba o que está ali. Quem somos? Para onde vamos? Qual o preço da passagem? O que eu espero do dia de amanhã? Como eu estou vivendo? Como eu estou vibrando? Reforma íntima. A cada dia levantou, tropeçou, levanta de novo. Sempre, sempre, sempre. Tal é a lei, seguir em frente. O amor de Deus nos faz mais fortes. A fé nos faz mais fortes. Quando nós temos fé, quando nós buscamos isso, nós nos tornamos melhores, mais lúcidos, mais claros, mais lógicos. Agora, se eu me deixo levar pelo vício, pelas minhas más tendências, pelos desequilíbrios, eu saio da vibração contínua. Eu oscilo. As minhas percepções mudam, as minhas ideias mudam constantemente. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Hoje eu estou insatisfeito com isso, amanhã insatisfeito com aquilo. Porque eu não vejo com clareza aquilo que é importante. Novamente eu volto para a ilusão cósmica, eu volto para os dias de hoje apenas. Uma vida de décadas. E tudo se encerra aqui. Aí a minha mente se confunde com o biológico. E damos razão à ciência. Somos apenas um organismo biológico lutando pela vida. A fé nos tira disso. Nos leva acima disso. Nos abre sentidos e percepções acima disso. E a gente deve buscar essa fé, batalhar por ela. Ela já está plantada dentro de cada um. Mas a gente rega e dá crescimento a isso. Como eu vibro, a cada dia eu me torno mais forte ou mais desequilibrado. Eu escolho o yin ou yang que eu vou vibrar. Eu tenho que ter consciência a cada dia quem eu sou. Quem é a pessoa que está comigo. Entender as pessoas que estão comigo. Entendendo as pessoas, raciocinando com lucidez, eu sei tratá-las diferentes. Como elas devem ser tratadas, como os seus erros devem ser tratados para comigo e para com os outros. Como aconselhar. O que falar de religiosidade ou não para tal pessoa. Mas quando eu sou dominado pelo meu ego, pelo meu interesse, eu vou falar aquilo que eu quero falar e pronto, eu não raciocino, eu não avalio. Seres coerentes e equilibrados. A lei do amor inclui tudo isso. Voltamos para a lei de Jesus, a lei do amor e da caridade. Tudo está dentro dela. Porque se eu amo, eu respeito. Se eu respeito, eu não vou falar algo que eu possa agredir outra pessoa. E se eu falar, vai ser com o intuito do crescimento dela e com um propósito puro, e não um propósito particular meu. Quando eu percebo que uma pessoa é totalitária, quando uma pessoa é errada e está prejudicando outras pessoas, aí sim eu tenho o direito, de considerar realmente, talvez eu deva interferir em tal crença. Mas sempre com um bom senso. Porque quando um prejudica muitos, esse um então deve ser contido. Essa é uma lei social e uma lei válida dentro do crescimento. Se um estiver prejudicando aqui dentro da coordenação, sempre foi dito aqui na Casa Espírita, se um indivíduo dentro da comunidade espírita fizer mal para muitos, então ele que saia do espiritismo. Nesse caso, a lei da caridade é maior para com os outros do que com aquele indivíduo, se não houver meio. Mas sempre a lei do amor primeiro, sempre a lei do respeito.
O que esperar da vida? O que esperar de Deus? O que esperar de nós mesmos? Isso é uma resposta que cada um pode dar a resposta para si. Ninguém implanta o crescimento, a fé, a espiritualidade nos outros. Jesus mostrou o caminho, todos os outros nos mostraram o caminho. Agora, seguir esse caminho e crescer nele é uma escolha nossa, particular. Parabéns a vocês que estão aqui hoje. É o esforço de sair de casa, da comodidade e vir aqui. Realmente, ao final da palestra, não batam palmas para mim, batam para vocês mesmos, porque vocês vieram aqui e estão orgulhosos de serem quem são. De galgarem o grau, de perceberem, poxa, a coisa não é só isso. Existe algo mais. Eu faço parte de algo grandioso. Eu estou percebendo quem eu sou, quem são as pessoas à minha volta. Eu estou desenvolvendo a capacidade de amar ao próximo, a capacidade de ser caridoso. Eu começo a sentir coisas que algum tempo atrás eu não sentia, a cada dia quando eu me esforço. O meu contato com aquilo que é maior, com aquilo que as pessoas chamam de Deus, está crescendo dentro de mim. E isso é uma percepção sua, individual. Não é minha, não é de ninguém. Você sabe quando você está bem, quando você está vibrando bem, quando nada lhe derruba. Pode vir o problema que for no trabalho, na família, você tem força e capacidade. É isso que a fé sincera, a fé forte nos faz. Ela nos faz equilibrados e capazes de ver as coisas com clareza. Que os problemas não são tão grandes. Que nós somos maiores, muito maiores que qualquer problema. Que qualquer perda, que qualquer dano. Porque tudo passa, mas a gente não passa. Nós continuamos além de qualquer coisa que esteja nesse mundo. Tudo aqui envelhece, enferruja, o tempo consome, mas a criação não. Aquilo que está além dela, aquilo que nós somos, não está sujeito ao tempo, não está sujeito à corrupção, não está sujeito à perda. As suas conquistas seguem com você, vida após vida, encarnação após encarnação, aquilo que você é em essência, o melhoramento que você conquista com sinceridade, com clareza, fica. Você pode reencarnar, pode vir ao esquecimento, mas a sua natureza está em você. Irmãos iguais, características diferentes. Isso é perceptível na natureza humana. 2 irmãos é dado exatamente a mesma coisa, nascem juntos, com pais iguais, gêmeos, natureza individual. Alguns dirão, são variedades do meio, do ambiente. É claro que é influência, mas há coisas que não são influência, que são natureza intrínseca. Um indivíduo que opta por não ir ao crime, que opta por ser melhor do que a natureza, o meio em que ele está, que opta pelo bem, ele já nasce com a fé com ele, já nasce com uma capacidade que ele conquistou em outras eras com ele. As nossas conquistas continuam e nós caminhamos, nós rumamos a um Deus, nós rumamos a um paraíso, nós rumamos a algo perfeito, algo bom. A nossa crença deve ser sincera nisso. E com isso a gente consegue caminhar dia a dia na dureza desse mundo, nas dificuldades e nos problemas. Deu minha hora. Obrigado. Boa semana a todos. Muito obrigado, Fábio, pela palestra, né? E lembrando que as pessoas que beberam alguma bebida alcoólica, por favor, não entrem na sala do passe. Não é porque a gente não queira dar o passe, mas sim porque a nossa sala, ela é sala de tratamento também. Então não dá, se a gente tivesse 2 salas, não teríamos esse problema, certo? Então agora vamos todos relaxar e ouvir a oração do Fábio. Senhor, Pai de todos, abençoa mais uma vez esse planeta, nós, teus humildes filhos, que navegamos no mar da vida buscando crescimento, melhoramento, buscando a Ti, por que não? Ampara-nos quando caímos,
quando estamos confusos. Que possamos amparar aqueles à nossa volta que têm dificuldade em perceber a Tua grandiosidade e o Teu amor. Que possamos emanar agora vibrações boas por esse planeta, pelos nossos irmãos, na compreensão de que só o amor nos leva a Ti, nos faz maiores, só o amor nos liberta das garras da ilusão, só o amor realmente nos faz perceber quem somos. Que assim seja.